E aí, nessa terceira aula, ou na segunda aula, caso vocês pularam o vídeo anterior, certo? Nós temos as raízes ou zeros da função, que é uma parte interessante quando a gente vai calcular o quê? Quando falar sobre raízes ou zeros da função, são esses pontos aqui, certo? Os pontos que interceptam quem? O eixo x, ok? Esses eixos eles são interessantes para entender o funcionamento de cada um deles, ok? Lembra que na função afim nós tínhamos essa mesma característica? Quando a gente falava que o x era zero, era porque interceptava y. Mas quando falava que o y era zero, é porque o gráfico, na função afim, ela fazia isso no eixo x, não é? A gente sabia que ali eram as raízes, tá certo? A mesma coisa está acontecendo na função quadrática. Entretanto, a gente viu pelo gráfico que a função quadrática ela vai transportar dois valores, tá certo? E isso acontece também nas raízes, ok? A função quadrática normalmente nas questões, certo? Vai ter raízes distintas. Vai ser duas raízes, ok? Duas vezes que passa no gráfico, tá certo? Pode ser que seja duas raízes distintas ou pode ser duas raízes iguais, tá certo? Ué, como assim duas raízes iguais? Se eu falo que são duas raízes iguais, é porque vai passar em um único ponto. A gente vai ver isso daqui a pouco, o que significa isso, tá certo? Mas, bom, se a nossa função ela é determinada sendo ax ao quadrado mais bx mais c, se eu quero saber as raízes da função, eu preciso saber, bom, se eu quero saber das raízes da função, eu sei que eu quero saber os pontos que interceptam o gráfico. Mas esses pontos que interceptam o gráfico, y é igual a zero ou x é igual a zero? Opa, veja que o x ele está indo variando para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda ou para a direita. Nesses pontos que está pegando no x, não é o x que é zero, é o valor de y, certo? Então, o que eu quero saber é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí, é essa a ideia que a gente vai ter. Por que igual a zero? Porque eu quero saber quando o y for zero, porque ali jaz os valores da minha raiz. Jaz é uma palavra muito linda, meu pai eterno. E aí, o que acontece? A gente vai utilizar o que agora? Bhaskara. Então você vai só dizer... Não, aqui nesse vídeo eu vou demonstrar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Para que não fique uma decoreba da bexiga, tá certo? E aí, baseado no vídeo anterior, que eu falei que não precisava ver, mas eu vou começar falando por conta dele, certo? A gente terminou no vídeo anterior a forma canônica da função quadrática. E a forma canônica da função quadrática é assim. F de x é igual a A vezes x, vou colocar o parêntese, x mais b sobre 2a ao quadrado, certo? Menos delta sobre 2a. Fecha colchetes. Nós temos a forma canônica dela dessa maneira aí, tá certo? Deixa eu só ajustar um número, que é esse final. Acabei esquecendo de colocar um valorzinho aqui. Aqui é delta sobre 4a ao quadrado, certo? Pronto. Daí, o que acontece com essa fórmula? Essa é outra representação da função quadrática, tá certo? Da função ax ao quadrado mais bx mais c. É outra representação, ok? Só que aí, ela tem muita informação. Aí vocês podem também pensar o seguinte, ué, Gabriel, mas na sala você falou que era uma fórmula bem mais tranquila. A gente vai chegar lá, tá certo? Por quê? Porque essa forma que vocês estão vendo aí, ela é dada para qualquer função, certo? Ou melhor, para qualquer x, ok? Eu vou colocando os valores x1, x2, x3 e por aí vai, e vai dando o valor. Mas de onde foi que surgiu aquela forma que eu falei na sala, certo? Eu vou fazer a forma de Bhaskara e, consequentemente, eu chego nela. Surgiu daqui. Porque a gente não quer saber os zeros da função, as raízes da função. Então, se essa daqui é uma representação da função,
Então, isso aqui eu posso igualar a zero, porque é o meu objetivo. O meu objetivo é que a minha imagem seja zero, porque ali vai estar os zeros da função, certo? Daí o que acontece? Se eu tenho essa equação aqui, observe, quando eu passo esse a para o outro lado, fica zero sobre a, não é? Ó? Porque o a está multiplicando tudo isso aqui, se eu passo ele para o outro lado, fica zero sobre a, vai dar zero, certo? Outra coisa, perceba que aqui é aquela representação que eu falei em algumas funções na sala também, que era o seguinte, esse a aqui, ele não está multiplicando toda essa expressão, já que está nos colchetes. Veja, se o resultado é zero, então esse a, ele pode ser zero, certo? Ele pode ser zero. É por isso que esse a, eu posso eliminar ele daqui. Porque, e fica melhor, mais explicado quando a gente passa para o outro lado ele dividindo, tá certo? E aí, e se ele estivesse somando? Aí ele passaria para o outro lado subtraindo, tá certo? Pronto. Isso significa que sobrou somente isso aqui, ó. Sobrou o quê? X mais b sobre 2a, colocar o parêntese e o quadrado, menos delta sobre 4a ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Pronto. Agora ficou muito bonzinho. Por quê? Eu posso jogar o delta para o outro lado. Então, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado. Isso aqui é igual a delta sobre 4a ao quadrado. Pronto. Apareceu o delta aqui, apareceu 4a aqui, muito massa. Depois disso, a gente vem o quê? Eu vou tirar esse 2 aqui do expoente. Vou jogar para o segundo membro. Ele está na potência, quando ele vai para o segundo membro, ele vai na forma de raiz, certo? Então, isso aqui, nós temos o seguinte. Nós temos, então, que x mais b sobre 2a é igual a raiz quadrada de delta sobre 4a ao quadrado, certo? Portanto, x vai ser x mais b sobre 2a vai ser igual a retirada dessa raiz ali. Propriedade da radiciação, tá certo? Eu vou fazer direto, ok? Como é uma fração dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes, ok? Vou até colocar só uma observação aqui, eu posso escrever assim, ó. Raiz de delta sobre raiz de 4a ao quadrado, ok? Raiz de delta vai permanecer, porque eu não tenho, certo? E embaixo vai ser quem? Vai ser 2a, porque eu tenho a raiz de 4 e eu tenho a raiz de a ao quadrado também. Então, ficou 2a. Opa, interessante. A partir disso, nós temos o seguinte, eu não quero saber quem é as raízes, e a raiz não é determinada pelo valor de x, então eu quero saber quem é x. Ou seja, x vai ser igual a raiz quadrada de delta sobre 2a menos b sobre 2a. Pronto, eu tenho as minhas informações. Subtração de frações em que o denominador é igual. Então, conserva o denominador, que é 2a, e subtrai os numeradores. Raiz de delta menos b. Pronto. Para organizar isso, nós temos isso aqui. X, portanto, vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Ah, Gabriel, e por que aqui você só colocou o mais? Lá na fórmula é mais ou menos. Agora sim a gente vai fazer esse ajuste. Por que eu posso colocar mais ou menos aqui? Porque esse mais ou menos refere-se a essa raiz. Lembra que quando a gente pega a raiz quadrada de 4, ou melhor, desculpa, raiz quadrada de 4 pode ser mais 2 ou menos 2. Então, eu colocando o mais e o menos aqui nessa fórmula, faz com que eu consiga, então, prever que o resultado desse delta, ele pode ser positivo ou negativo, certo? E aí é por isso que a gente coloca esse mais ou menos na frente, ok? É por essa definição e, consequentemente, essa daqui é a fórmula que a gente tira a raiz de uma equação, certo? E o que foi que aconteceu?
Observe que normalmente, principalmente aqui no Brasil, nós fazemos essa fórmula separada, tá certo? A gente resolve o delta e depois coloca ele aí, certo? Mas a fórmula dela é essa. E lembrando, portanto, como eu falei no vídeo anterior, certo? De onde foi que surgiu esse delta? Esse delta é b ao quadrado menos 4ac. E no vídeo anterior eu mostro como foi que ele apareceu, tá certo? Como foi que ele apareceu e é isso. Essa então é a fórmula que a gente utiliza para resolver a função quadrática. Eita, Gota, eu preciso fazer isso tudo? Não. Agora você já sabe como é que ela surgiu, então você lembra dessa fórmulazinha aqui final, certo? Que é a fórmula que a gente utiliza para calcular as raízes de uma função, ok? E até a próxima e tchau, certo? Esse vídeo já ficou longo.